E aí, pessoas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta. A você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui. Já de antemão quero dizer pra vocês que esse aqui é um canal que você vai ter uma voz ativa. Esse canal não é à toa que se chama agora Conversa A3. E se é uma conversa, todo mundo tem o direito de falar e você também. Toda quinta-feira eu vou trazer para vocês relatos reais de pessoas que me procuram para contar o seu testemunho e querem que o seu testemunho seja passado, falado aqui no canal e que a gente traga esse testemunho para uma discussão bíblica. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre um áudio que eu recebi ontem. Recebi um áudio de uma moça muito especial e ela me mandou um podcast praticamente, quase 4 minutos de áudio. Força guerreira. E nesse áudio ela estava tratando comigo de um assunto muito interessante, mas que é um assunto também muito delicado. Então eu queria pedir a atenção de vocês. Eu não vou revelar o nome de ninguém, tá bom? Eu só vou revelar o nome de vocês aqui se vocês permitirem isso. E eu não vou expor ela. Muitas pessoas a conhecem, muitas pessoas que acompanham o meu canal a conhecem. E seria expor demais. Eu vou trazer 4 relatos hoje aqui nesse canal que falam sobre o mesmo assunto, acreditem vocês ou não. Ontem só deu esse assunto como ideia lá nas minhas mensagens. Então eu queria falar com vocês hoje sobre pessoas afastadas do Evangelho e o que cristãos fazem em relação a isso. Bom, eu vou primeiro falar do áudio que ela mandou. No áudio, ela descrevia a situação dela. Ela estava falando que ela já foi, muito firme na igreja e que ela tinha amigos, amigas que eles estavam afastados do Evangelho. E ela ouvia muitas queixas dessas pessoas de agora que eu saí da igreja, fulano se afastou de mim. Agora que eu não faço mais parte daqui da igreja, as pessoas viram a cara pra mim. E ela falava, não, isso é coisa da sua cabeça, você que deve estar pensando que as pessoas não te querem por perto, deve ser um sentimento de culpa, coisas do tipo. E ela falou assim, mas agora eu estou do outro lado. Ela é uma mulher que hoje está afastada, não está afastada, ela está afastada. Eu ia falar desviada, mas desviada é outra coisa, eu vou explicar daqui a pouco. Ela realmente está afastada do Evangelho, da comunhão com Cristo. Ela visita a igreja de vez em quando, mas da comunhão ela está afastada. E ela falou, agora eu tô desse lado. E hoje eu consigo entender o que aquelas pessoas estavam me falando. E ela falou que hoje ela passa por pessoas que frequentavam a casa dela, ela frequentava a casa dessas pessoas, essas pessoas saíam junto com ela frequentemente, tomavam café, lanchavam juntas, e hoje em dia é como se ela não existisse. E o que eu achei pesado foi que ela falou assim, eu só sou uma pessoa importante se eu estiver na igreja? Se eu fizer parte da mesma denominação, quer dizer que eu não sirvo pra nada agora que eu tô aqui, nessa situação. E ela falou muito, ela falou assim, será que não era melhor essas pessoas tentarem me ganhar pra Cristo de volta de alguma outra forma? Não sei, chegar mais perto numa conversa, tá mais junto de mim. Será que agora que eu saí da igreja não seria um momento crucial das pessoas chegarem mais perto, se aproximarem mais, pegarem mais intimidade, falarem mais de Jesus pra mim? Essa é uma pergunta pra você que tá aí, firme com Cristo. Eu tenho certeza absoluta que você que tá me assistindo tem pelo menos um amigo, vem pelo menos uma pessoa na sua cabeça que você sabe que hoje já não tá mais na igreja. Pode ser na sua igreja, pode ser de outra denominação, de outra igreja, mas você conhece pessoas que hoje não estão mais nos caminhos do Senhor. Como é que você tem agido com essas pessoas? Será que você tem orado por elas? Ou você tem agido dessa forma,
ainda falando do áudio, ela relatou um caso de uma irmã que a abraçou e parece que elas marcaram algo e ficaram de fazer algo juntas, mas foi tudo fogo de palha. Essa outra irmã só falou que ia marcar e nunca marcou, não ligou mais, não quis mais ir atrás, não quis saber. Mas por que então que finge que vai fazer algo que você já sabe que não vai fazer? Sabe, às vezes parece que rola a síndrome de crente. Ah, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Aí quando a gente vê aquele mesmo visitante passando pela gente assim, ó, a gente tá saindo do mercado, tá saindo da padaria, viu aquela pessoa que visitou a nossa igreja, finge até que tá fazendo outras coisas, para não dar um bom dia, uma boa tarde, um graça e paz. A paz do Senhor, não sei. Mas quando aquela pessoa chega lá na igreja, a gente é o primeiro a querer mostrar pro pastor, pra pastora, que a gente se importa, que a gente tá dando as boas-vindas, que aquela pessoa é muito bem-vinda, que ela pode se sentir em casa, que ali ela encontrou uma família. E aí quando essa pessoa firma, acontecem várias coisas, a gente começa a caminhar junto, daqui a pouco ela começa a esfriar na fé, e daqui a pouco ela sai da igreja. Essa moça falou assim, parece que eu tenho alguma coisa contagiosa, porque as pessoas não querem mais chegar perto de mim. Elas não querem mais estar comigo. Elas não me procuram. Ninguém vem até aqui. O segundo relato que eu vou falar pra vocês, eu recebi de um amigo. Esse eu posso falar o nome porque ele não ligou pra isso. O nome dele é Felipe. Beijo, Felipe, você é uma benção. E ele tava falando, na verdade, uma história que aconteceu com a mãe dele. Não sei o nome dela, me perdoa, Felipe. Mas enfim, a história é a seguinte. Ela já é uma senhorinha de idade, bem velhinha. Já tá até vacinada contra o coronavírus. Não sei se é a segunda dose, mas a primeira ela já tomou, graças a Deus. E ela também hoje não vai mais para a igreja. Não estou dizendo que ela deixou de cultuar. Hoje ela não vai para a igreja porque ela está debilitada, porque já é uma senhora bem idosa. Pois bem, há um tempo atrás, ela passou mal na porta da igreja. Não lembro a história, se ela estava voltando de algum lugar ou não. Mas enfim, ela passou mal na porta da igreja e o pastor que estava lá, ele pegou e ao invés de, não sei, fazer ali os primeiros socorros, chamar a ambulância, ele começou a expulsar demônios. Ele começou a expulsar demônios daquela mulher, não sei o quê. E aí alguns irmãos chegaram lá na casa desse meu amigo e falaram, ó, aconteceu isso, isso e isso. Mas no fim das contas, a mãe dele estava tendo um AVC. Estava infartando e o pessoal expulsando o demônio e ela poderia ter morrido ali. Falta de entendimento. Eu não tô aqui para poder julgar a atitude do pastor. Eu não o conheço. Jamais eu poderia falar alguma coisa sobre esse homem. Porque se ele está pastoreando uma igreja é porque Deus permitiu. Então, não me cabe julgar a ele. Mas eu estou falando aqui aquilo que me foi passado. Beleza, galera? E aí, essa senhora foi socorrida, foi levada para o hospital, beleza? Depois disso, nenhum irmão, nenhuma pessoa, nunca mais, até hoje, foi na casa dela. Ninguém procurou, ninguém ligou para saber se ela estava melhor, se tinha falecido, quando seria o enterro. Ela tá viva, tá, galera? Tô só aqui sendo um pouco debochada. Mas essa senhora ficou frustrada, ela ficou chateada. Ela achava que ela era uma pessoa importante dentro ali daquele corpo cristão. Mas e aí, o que aconteceu? Como que a igreja tratou dela? O terceiro relato é dos meus pais. Meus pais passaram um tempo
fora da igreja também. Os dois foram diáconos na casa do pastor. Meu pai é diácono, minha mãe diaconisa. E eu lembro de muitas coisas de quando eu era criança, das obras que eles faziam com a juventude, as obras sociais. A igreja, ela era dentro de uma comunidade, bem perto até da Boca de Fumo. E eu lembro diversas vezes quando a gente estava voltando para casa e acontecia tiroteio e às vezes a polícia estava invadindo, eles batiam na porta da igreja para poder avisar que a polícia estava invadindo. Aí a salinha das crianças ficava numa parte lateral, assim, lá no final. E eles levavam a gente para lá. E eu só escutava os barulhos. E a obra ali foi feita de maneira árdua, pesada. O ambiente ali era um ambiente, espiritualmente falando, muito pesado. Mas os irmãos que eu conheci ali, inclusive os meus pais, eram irmãos que tinham colocado realmente a mão no arado. Alguns se perderam no meio da caminhada, tomaram rumos diferentes. Eu era criança, nunca perguntei aos meus pais o motivo, mas a maioria dos irmãos se desviou daquela igreja. Acredito que quanto maior é a obra de Deus, quanto mais Deus usa as nossas vidas, mais Satanás vai investir para derrubar a gente. Então, fique esperto, fique esperto. E eu também, né? E isso aconteceu. Meus pais ficaram um tempo afastados do evangelho. E o relato que o meu pai me passou ontem foi: a nossa casa vivia cheia. A gente fazia almoço, fazia janta e todos os irmãos viviam na nossa casa. Eles almoçavam, eles jantavam, às vezes eles nem sabiam a hora de ir embora. Porém, quando eles se afastaram da igreja, a casa ficou vazia. E uma casa vazia, que a gente sabe muito bem o que acontece, entram outras coisas. E muitas coisas aconteceram. Eu vou ter a oportunidade de contar pra vocês o testemunho da minha família, o testemunho dos meus pais, mais pra frente, mas hoje o sentido desse vídeo é outro. E eu queria falar algo pra vocês. Primeiro, os que estão firmes hoje na igreja. Qual é a diferença que a gente tem feito nesse mundo? A gente tem preguiça de fazer uma visita. A gente tem preguiça de mandar uma mensagem pro irmão pra saber como que ele tá, por que ele não apareceu no culto, se ele tá precisando de alguma ajuda, se ele tá com alguma dificuldade. Por que a gente tem tendência a tratar as pessoas que saíram da igreja como pessoas que se tornaram desprezíveis? Será que isso não fere, não, quando a gente para pra pensar nas nossas atitudes? E agora eu vou contar o meu relato. Quando eu estive afastada do evangelho, porque eu já estive afastada dos caminhos de Deus, só 2 pessoas me acompanharam de perto, me mandavam mensagem, me procuravam, faziam de tudo assim por mim. E eu vou falar o nome delas aqui. Primeiro, minha amiga Priscila Luiza. Eu te amo tanto, Priscila, tanto. Eu louvo tanto a Deus pela sua vida que você não tem noção do amor que eu sinto por você. Quando eu tava no auge da minha depressão, eu tinha muitos pensamentos suicidas. E eu ficava aqui dentro de casa, matutando muitas coisas ruins na cabeça. E de vez em quando a Priscila chegava na minha casa de repente. Mel, uma vozinha doce que ela tem, minha amiga. Mel, lá no portão, e eu secava a lágrima dos meus olhos e ia atender o portão. E ela falava, tá tudo bem? E eu dizia, tá tudo bem, nega. Aconteceu alguma coisa? Entra, não sei o quê. Ela falava, Melzinha, o Espírito Santo tava falando comigo, ele mandou te trazer esse abraço. E ela me dava um abraço que eu sentia que aqueles braços não eram braços humanos, braços naturais. Era realmente o abraço do Espírito Santo e eu sinto vontade de chorar. Mas eu demorei tanto pra fazer essa maquiagem que eu não quero ficar com 2 caminhos aqui no meu rosto. Mas eu sinto muita emoção falando sobre isso, porque ela foi uma pessoa muito,
muito importante para o meu retorno para o Evangelho. E a segunda pessoa é a Luana. A Luana é minha líder de célula. A igreja que eu faço parte é uma igreja com células. E a Luana é minha líder de célula, minha discipuladora. Outra que jamais virou as costas para as pessoas, independente do caminho que elas tomaram. A Luana sempre esteve presente na vida de muitas pessoas para fazer a diferença e eu me espelho nessas pessoas, inclusive nos meus pais, nos meus irmãos. São pessoas que, cara, pode passar qualquer tipo de pessoa na nossa frente, qualquer tipo de pessoa na nossa vida. A gente não vira as costas para aquelas pessoas, porque a gente sabe que Deus faz tudo e que não é excluindo que as pessoas vão voltar, mas é amando. É amando. Eu tenho um amigo que largou o evangelho, virou homossexual, entrou pra Umbanda, pra macumba. Me perdoa, o termo não é esse, mas entra pra macumba. E ele ficou um tempo desaparecido. Um dia eu tava saindo do mercado e eu o encontrei. Quando encontrei, eu vi de longe assim, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele tava todo de branco, com as guias dele, acho que usa umas palhas doidas por aqui, né? E eu na verdade, não dei créditos exatamente para aquilo que eu estava vendo. Eu só queria dar um abraço nele porque eu estava com saudade. E eu corri, abracei fulano. Ele, Mel, quanto tempo, como que tá o pessoal lá na igreja, não sei o quê. E a gente ficou ali um tempo conversando e no fim da conversa ele falou, eu pensei que você não vinha falar comigo. Falei, por que, homem? Ele falou assim, porque muitas pessoas da igreja viraram as costas pra mim. Elas acham que eu me tornei uma pessoa nojenta. E eu vou ter que fazer parte 2 desse vídeo porque tá ficando longo. Eu não vou nem colocar a vinheta porque esse é um assunto sério. Mas eu queria falar pra vocês, cristãos, que revejam suas atitudes no mundo. As pessoas, elas precisam ser amadas. Eu vou trazer pra vocês uns dados que eu fiquei muito assustada. Queria ler isso pra vocês. Hoje, apenas no Brasil, país que vivemos, entre 30 milhões e 40 milhões de pessoas um dia frequentaram a igreja evangélica. Seus amigos, meus amigos, seus parentes, meus parentes, seus professores, meus professores, seus patrões, meus patrões. 30 a 40 milhões de pessoas afastadas do evangelho. E o que a gente está fazendo? Nada. A gente está pregando para pessoas que já estão congregando em outras igrejas para poder querer trazer aquela pessoa daquela igreja para minha igreja. Ah, eu quero trazer a pessoa da assembleia para a comunidade. Eu quero levar a pessoa da comunidade para a adventista. Essas pessoas já estão em comunhão com Cristo. A gente tem que ir atrás das pessoas que estão afastadas do evangelho e ir com amor e com sabedoria. Jesus chegou naquela mulher do poço e só simplesmente falou o quê? Eu estou com sede, me dá um copo de água. Ele não chegou falando, você é adúltera, né? Por que você não toma vergonha na sua cara e larga o marido dos outros? Jesus nunca chegou falando assim nela. Jesus chegou com amor, com muita sabedoria. Primeira atitude de Deus foi tirar de perto dele as pessoas que não tinham entendimento daquilo que ele estava para fazer. Tem pessoas do seu lado que elas não vão entender o seu amor pelas vidas lá de fora, que não vão entender você conversar com uma pessoa que usa drogas, com uma pessoa que sai na noite para se prostituir, com um homem que se veste de mulher, com um homem que tem relações com outros homens, com uma mulher que tem relações com outras mulheres. As pessoas não vão entender o porquê você, que é um cristão, conversa, se relaciona, fala com pessoas desse tipo. Então a sua primeira atitude é separar as coisas. Jesus deu logo uma tarefa para os seus discípulos, porque ele precisava ficar ali sozinho com ela. Falou, me dá de beber. E naquela época, eles não podiam falar com aquelas pessoas daquela cidade
E homens não tinham costume de falar com mulheres. Aquela mulher estava buscando água num horário impróprio, mas era o único horário que ela podia pegar água por causa da sua vergonha de já estar vivendo com o marido, né, dos outros. E Jesus simplesmente ali me deu um copo de água. Eu estou com sede. E começou a conversar. Falou, por que você não vai chamar o seu marido? Ah, Senhor, por causa disso, disso, disso. E o que eu estou agora não é meu. Disseste bem. E aí entra a palavra. Você primeiro busca uma abertura para uma conversa sadia, uma conversa saudável. Você mostra para a pessoa que você não está ali com o dedo julgador, com o dedo acusador. A pessoa se sente à vontade, ela te conta o problema dela, o que está acontecendo na vida dela. E aí, à luz do Evangelho, o Espírito Santo, através da sua vida, é o que leva uma palavra doce, mansa, suave. É o Espírito Santo quem faz a obra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Quem diz, eis-me aqui? A gente fala muito da palavra, a gente gosta de pregar, a gente gosta de estar com o microfone na mão lá no altar. Mas e quando a gente põe o pé na rua? Quando pega um ônibus que não dá um bom dia pra ninguém? Não dá um bom dia pro motorista? Se você pega o costume de dar um bom dia pro motorista que você vê todo santo dia às 5 da manhã quando você vai trabalhar, daqui a pouco você tá sabendo da vida dele. Daqui a pouco ele tá sabendo que você é um cristão, que você é um líder, que você é uma pastora, um pastor, que você lidera jovens e que os filhos dele precisam de um acompanhamento. É assim que a gente se aproxima das pessoas, com conversa, falando coisas simples. A parte 2 desse vídeo eu vou falar especialmente com você que hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Mas só para dar uma introdução para o próximo vídeo, eu gostaria de dizer que Deus não tem culpa de nada do que aconteceu na sua vida. Não caiu uma folha da árvore sem que Ele permita, e às vezes a gente tem que olhar para situações que vão nos ensinar algo, ao invés de questionar o porquê Deus permitiu. Se pergunte, para quê? Por qual razão, Senhor, o que o Senhor deseja através dessa situação? Se foi alguém dentro da igreja que te feriu, aquela pessoa não é perfeita, assim como você não é perfeito. Mas Cristo é perfeito. E o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra tanto para os cristãos firmados em Cristo, tanto para você que um dia confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador na frente de um monte de pessoas, ou na frente de pouquinhas pessoas, mas que um dia abriu a boca para falar que só o Senhor era Deus. Escreve meu nome no livro da vida. Eu queria dizer isso para você. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconcilie-se. Reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com seus irmãos. As pessoas, elas vão nos ferir, às vezes sem querer, às vezes com palavras, às vezes com atitudes, às vezes querendo. Mas chega nessa pessoa, fala pra ela, você me feriu. Eu amo você, mas eu estou magoada, eu estou chateada. Você, com as suas atitudes, começou a apagar minha fé. Eu quero orar junto com você, para que a gente se reconcilie, para que o corpo de Cristo não seja danificado, não seja um corpo mutilado. Igreja, para de suicidar-se, para de se mutilar, para de excluir a igreja, para de se sentir superior às pessoas. Nem Cristo agia dessa forma. Enquanto a gente não tiver
a palavra dentro do nosso coração, a gente vai continuar agindo errado, pensando que está fazendo as coisas em nome de Cristo, como são as guerras no Oriente Médio. Bum! Eu explodi tudo em nome de Deus. Que fique essa reflexão para hoje. Que a palavra de Deus, que é a luz, possa iluminar o nosso entendimento e mudar as nossas atitudes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.